Em Moçambique eles falam também o português. Português. Tem os seus dialetos lá. Não todos falam português, os que vão para a escola, não é? Eles falam, geralmente quase todos falam português, sim. Falam bem. Mesmo as crianças mais novas falam, né? É o português Agora, de Portugal. De Portugal. Sim. Esse é o detalhe, né? Sim. Então, não é assim tão fácil como a gente acha Uhum. que vai chegar, vai falar e vai ser entendido, né? Isso Vamos nós a podemos ver. Vamos a sair. Eu fiz contato com uma professora lá em Moçambique, através do Facebook, e foi muito interessante, porque eu nem sabia que eu estava falando ali com uma professora de Moçambique, né? Estava ali, olha, Maria do Carmo, vou te pôr em contato com a Isa e com a Cláudia. A Cláudia vai a Moçambique, será que vai no mesmo tempo? A conversa era mais ou menos isso. E aí ela perguntou, o que você vai fazer? O que você está pensando? Então eu, pedagogicamente, né, falei, olha, nós vamos trabalhar um pouco de filosofia, né, mas eu vou me ater muito mais à metodologia, focando nisso aí um estilo de vida, uma vida diferente, pensar biblicamente, né. Aí foi por aí a conversa, né. Aí a Isa me responde, Maria do Carmo, li tudo que você escreveu. É muita coisa. Preciso ler algumas vezes e vou para eu entender tudo aquilo que está escrito. Ah, mas nós queremos saber um pouquinho. O que é, na verdade, a escola por princípios? Vai passar a mesma matéria, matemática, geografia, história, estudar a mesma coisa? O que tem a mais a escola cristã por princípios? Olha, a escola cristã por princípios, ela tem a base dela, a Bíblia. Né? Ela não é uma fatia, não é uma disciplina na escola, mas tudo precisa ver primeiro biblicamente, né? O que a Bíblia diz a respeito do assunto, né? Há alguns dias eu estava estudando com a Elvia a respeito de educação sexual, por exemplo. A Bíblia tem um padrão. Sim. Né? A respeito da educação sexual. Agora, por exemplo, o Brasil, ele tem abandonado totalmente nas escolas públicas esse padrão bíblico. E nós queremos retomar. É uma retomada, né? Eu dou graças a Deus por ver aí que a educação tem cura, tem jeito. Né? Então eu vejo, mudou minha vida, mudou a minha maneira de pensar. Hoje, vamos pensar, eu quero comprar alguma coisa. Né? Peraí, eu tenho algumas coisas para pensar antes de chegar lá e fazer, passar o cartão, ou fazer o cheque, ou qualquer outra coisa, né? Eu preciso ver o quanto eu preciso disso, se eu posso de fato, né? Tem algumas coisas Então seria lá, questões de economia. De economia, de lazer, né? Em todos os sentidos, família, em todos os sentidos, pensar biblicamente. A Bíblia, por exemplo, matemática. É bíblico desde o começo. No primeiro dia, no segundo dia, Deus é um Deus de ordem. Né? E essa ordem precisa correr em todas as outras áreas. Né? Como que eu faço? Que tipo de ordem eu tenho no meu trabalho? Qual é a minha organização de trabalho? Qual é a minha organização em casa? Para estudar precisa de ordem, né? Então, Deus é um Deus de ordem. Tá? Ele vai lá, vai além. Por exemplo, multiplicação dos pães. Né? Quem consegue uma multiplicação daquela? Mas a criança precisa entender o que significa multiplicar. Não tem lugar melhor para ele entender o que significa multiplicar, né? Como ali. A divisão que foi feita de partilhar o pão. Sim, né? sim. E vai por aí, toda a disciplina, né? A história, a geografia, por exemplo. A história são os atos, as ações, né? E a geografia é o palco desses atos. Sim. Então, para nós cristãos, a história é a história de Deus. E a geografia é o palco onde Deus age. Que lindo. E Ele está agindo hoje na Terra, né? Nós vamos entender a história do Brasil como o agir de Deus no Brasil. Por que nós falamos português, por exemplo? Para uma hora como essa, sim, por exemplo. Sim. Não é verdade? Deus tinha um propósito
tem um propósito específico com o Brasil. Sim. Sim. Né? Para nos levar às nações, e tantas coisas. Mas nós vamos ver o agir de Deus. Né? O Brasil foi descoberto e vieram para cá pessoas, eram os prisioneiros, eram os degredados, eles chamavam, né? A palavra exata que é usada nos livros é degredados, foram postos fora, porque eram prisioneiros. Pessoas que não eram... Rejeitadas pela sociedade. Rejeitar a escória da sociedade. Uhum. Isso foi a povoação primeira do Brasil. Uhum. Então, por aí, nós vamos vendo quanta coisa que a gente está colhendo hoje dessa semente que trouxe. E sempre as cidades estão colhendo sementes dessa natureza, né? Ao nós vermos o agir de Deus, como eu disse na vida daquela criança lá em Angola, né? Se essa criança tiver acesso à palavra de Deus, ele aprender a ler, a entender a palavra, a entender que a Bíblia é um livro de absolutos e que eu tenho que entender que é daquele jeito, é aquilo. Se eu fizer como, eu vou entender que Deus tem sonhos para mim. Você falou uma palavra muito importante. Maria do Carmo falou a palavra que a Bíblia é um livro de absolutos. As pessoas podem dizer o que quiserem, podem trazer os seus argumentos, podem tentar abafar a palavra de Deus, mas elas não conseguirão contra-argumentar contra os fatos. Não tem como. Que a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Uma criança estava falando sobre a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo e diz: mas se todos se casarem assim, como que virão os filhos? Eles têm um padrão de pensamento diferente. Então, como virão os filhos? Então, o propósito de Deus foi fazer o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, e dar a ordem que se multiplicassem sobre a terra. Então, pode tentar falar o que quiser, tentar apagar a palavra de Deus como for, esses princípios são absolutos. A verdade de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós vemos a criança, a família, o ser humano pautando a sua vida pelos princípios cristãos, ele vai ser um bom cidadão. Ele vai ser um bom aluno na escola, ele vai ser um bom filho, ele vai ser um bom profissional, porque ele vai fazer tudo dentro da vontade de Deus, dando o seu melhor. Então, nós vemos como é importante que realmente esses princípios possam estar desde a mais tenra idade, não é? A questão de caráter também é muito enfocada. O caráter é a moeda de ouro da educação cristã. Sim. É a moeda de ouro, eu considero assim, porque as pessoas... Existem boas escolas no Brasil? Com certeza. Ótimas escolas. Estão formando ótimos profissionais. Mas a cada vez a mídia faz chegar até nós o péssimo caráter, né? A deformação de caráter de muitos desses profissionais em todas as áreas. E as pessoas são afetadas por isso. Na saúde, na justiça, né? Em todas as áreas da sociedade. As pessoas são afetadas pela falta de caráter dos profissionais. São excelentes profissionais. Poderiam ser dos melhores. Poderiam ser dos melhores. Mas... infelizmente, né? O problema de caráter é muito forte. Que... E nós sabemos isso, que uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que tem princípios, ela vai abençoar a todos ao seu redor. Ela vai trazer paz, segurança, ela vai trazer alegria, ela vai trazer amor. E é isso mesmo, esta é a proposta da Escola Cristã por Princípios, esta é a proposta da nossa ida ao Congo, a Burundi, a Moçambique.